Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Já estamos iniciando mais uma semana, é a quinta semana de estudo da lição que nesse trimestre trabalhamos sobre educação e redenção, um tema relevante, importante para a nossa vida espiritual. Nós temos essa semana o tema geral como Jesus como mestre dos mestres. O verso para memorizar está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E para me acompanhar durante toda esta semana, tem o pastor Harrison Brabo. Ele é capelão e professor de ensino religioso da Escola Adventista de Natal. Pastor Harrison, já pode iniciar com a oração. Prazer, pastor. Obrigado por estar aqui. E fechamos os olhos, oremos ao nosso Pai do céu. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado porque temos a oportunidade agora de estudarmos a Tua Palavra e aprendermos um pouquinho mais sobre esse grande professor, Jesus Cristo. Nos ensina, nos instrua no Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Por falar em professor, não tinha como a gente não passar, por um trimestre de estudo sobre educação, sem nós termos que falar um pouco, até mais profundamente sobre a pessoa de Jesus Cristo. E a lição desse domingo, que você está nos acompanhando, domingo 25 de outubro, é Revelando o Pai, parte 1. Nós temos aqui o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós temos no dia de hoje um tema que nos sempre retorna, que é o tema da revelação. Exato. A revelação, o pastor Harrison fala sobre como Deus se mostra para a gente. Revelar significa se mostrar, aparecer. E nós temos aqui, nesse texto de Hebreus, pelo menos duas formas de revelação. Existem outras, como por exemplo a natureza. A primeira é pelos profetas. Deus se revelou a nós através dos profetas e da sua palavra. Mas nos últimos dias, pastor Harrison, Deus escolheu, a divindade escolheu se revelar através da pessoa do Filho. Exatamente. Lembrando que o próprio Cristo, o ser divino, Ele mesmo, falando de si, Ele mostra, que Ele não veio por prerrogativas próprias, mas Ele veio por um motivo externo a Ele, que é o que o Pai realmente quis fazer, revelar a si através da pessoa dEle. Falando de revelação, é importante a gente sempre pontuar que a revelação em si, ela nunca é conhecida, inteligida pelo ser humano por meios próprios. Dentro da Bíblia, nós só conhecemos a Deus a partir do momento que Ele se revela para nós. É uma opção dele, É uma opção dele, exatamente. Nós somos tão limitados em nosso conhecimento, limitados aqui na nossa natureza caída, que nós não podemos conhecer a Deus por nossos próprios esforços. Nós só podemos conhecer a Deus se Ele primeiramente se revelar a nós. E isso que está aqui no livro de Hebreus já mostra o tamanho do caráter que Cristo veio revelar, certo? É claro que Deus se revela através da natureza, se revela através ali de uma bela paisagem que nós podemos ver em um pôr do sol ou o nascer do sol, mas o caráter de alguém só é revelado quando essa pessoa conversa com você. Isso é bem interessante. Eu só posso conhecer o pastor André através daquilo que ele mostrar para mim. Se eu ver o que o pastor André faz aqui na igreja, como pastor da igreja, eu posso pensar, poxa, o pastor André realmente é uma pessoa excepcional, mas eu só vou realmente conhecê-lo a partir do momento que ele apresentar o caráter dele para mim. Então, isso é um elemento básico entre relacionamentos.
e é o modo como Deus também se relaciona conosco. Ele se mostra, e nesse caso, se mostrou a nós através de uma revelação muito mais especial ainda. Porque como ele muito diz aí no versículo 1, ele já havia se revelado anteriormente através dos seus profetas, né? Números, ali, capítulo 2, se não me engano, ele diz que ele se revela aos profetas, e a Moisés ele se revelou até de uma forma um pouco mais especial, né? Ele revelou a sua forma, né? Moisés viu a forma do Senhor, mas nenhuma das pessoas realmente... Todos foram uma revelação pálida, né? Exatamente. Mas Cristo, como diz o texto de Hebreu, é uma revelação clara, é o resplendor, ou o reflexo de Deus. Exatamente. Inclusive o próprio texto usa essas duas expressões, resplendor da glória de Deus e a expressão exata. A palavra expressão aqui vem do grego caráter, que é uma espécie de impressão, uma cópia igual. Então, se nós queremos ver a Deus, precisamos apenas olhar para Cristo, porque Ele é o próprio Deus. Nós também temos aqui o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que inclusive está no escopo do nosso verso para memorizar. Exato. Que fala que Cristo é a imagem de Deus. Se queremos ver Deus, precisamos olhar para a face de Cristo. Exatamente, é aquilo que ele fala, né? Eu creio que a lição vai falar disso mais para frente, mas só pontuando, é o que ele fala para Filipe no Evangelho de João, né? Ele pergunta para ele: Senhor, nós queremos ver o Pai, mostra-nos o Pai e já estaremos satisfeitos. E Cristo ele responde da exata maneira: ora, Filipe, você não está me vendo? Né? Aí Filipe ficou pensando: o que está acontecendo aqui? É exatamente isso. O Cristo veio revelar em si mesmo, não em suas obras, não naquilo que ele iria fazer apenas, mas no seu ser. É isso que expressa aí o versículo 3. Ele é a expressão exata do ser divino, não é apenas das ações divinas. Ou uma representação, né? Ou uma representação. Ele é o próprio Deus. Então Cristo é a revelação perfeita do Pai, foi o que nós vimos hoje, e amanhã iremos dar continuidade a esse tema. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar assistindo e participando. Um forte abraço e até o próximo podcast.